Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe sua família com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez neste canal com o pastor Fabiano. O título do canal está como Evangelista Fabiano Oliveira. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos tratar hoje sobre prisão espiritual. Você sabia que o inferno é um lugar e o lago de fogo é outro lugar? Você sabia disso? Vamos falar sobre o inferno, essa prisão espiritual, aonde ninguém pode sair dela. Glória a Deus. E também vamos estudar sobre também a prisão perpétua, chamada lago de fogo e enxofre. Você sabia que assim como há um juiz terreno que julga diante de uma lei, também há um juiz no céu que julga diante da sua lei, diante da sua palavra? Então entenda uma coisa, a prisão física na terra é uma figura também de uma prisão no mundo espiritual. A lei no mundo físico, glória a Deus, também é figura de uma lei espiritual e divina. Assim também como há um juiz terreno, humano, que julga, que é uma autoridade, há também um juiz no mundo espiritual chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aí eu falo para você uma coisa: para onde você vai quando você descer a sepultura? Para onde vai a tua alma? A tua alma vai para o céu ou a tua alma vai para uma prisão eterna, uma prisão perpétua, aonde nunca mais, onde nunca ninguém pode sair desta prisão eterna, chamada lago de fogo e enxofre? Estude, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, acompanhe esse ensinamento até o final, amém? Vamos estudar junto, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, pega o seu caderno, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, revelação de Jesus Cristo a João na ilha de Patmos, para a Igreja Universal em todos os tempos e em toda a história da Igreja e da humanidade. Glória a Deus. O livro do Apocalipse. Vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Glória a Deus. Vamos lá. Olha aqui, versículo 14 e versículo 15, que diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha que tremendo. Aqui diz que a morte, o espírito da morte e todos que estão no inferno, o inferno, todos que estão lá, foram lançados aqui diante do juízo final. O juízo final em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. O inferno, todos que estão no inferno, foram lançados no lago de fogo. Então aqui entendemos que o inferno é um lugar e o lago de fogo é outro lugar. No inferno é um lugar de tormento, só que o lago de fogo é outro lugar de tormento eterno. Vamos lá. Esta é a segunda morte. Pastor Fabiano, o que é a segunda morte? A primeira morte é a morte física, é quando o nosso corpo desce para a sepultura e para a terra. A segunda morte é uma morte espiritual. Como assim morte espiritual? É a separação da nossa alma de Deus para um lugar de tormento por toda a eternidade. Então essa é a segunda morte, é a separação da alma, do homem e da mulher, é a separação do próprio Deus para um lugar de tormento por toda a eternidade. E esse lugar de tormento é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então entenda uma coisa, a Bíblia diz que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então só vai para o céu quem tem o nome escrito no livro da vida. Aqueles que não tiver o seu nome escrito no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Pastor Fabiano, como que eu faço para que o meu nome venha a ser escrito no livro da vida? Jesus diz
Em Mateus 10:32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Romanos 10:9-10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, para que o teu nome venha a ser escrito no livro da vida, você tem que aceitar Jesus. Quando você vai para a igreja, o pastor faz o apelo no final do culto. Há alguém aqui que queira entregar sua vida para Jesus, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí você se arrepende da sua velha vida, você não quer mais viver aquela velha vida, viver no pecado, ser escravo do pecado do diabo. Então ali, diante do apelo, você levanta a tua mão e você vai até o altar, até a frente, e ali você se prostra. E isso é a confissão de amor. Aí você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador diante dos homens e diante dos anjos. Nesse momento, o teu nome é escrito no livro da vida, é apagado do livro da morte. E o Espírito Santo, ele passa a morar dentro de você como o templo do Espírito Santo, te regenerando, te transformando, te purificando e te libertando num processo. Olha que tremendo, é num processo de regeneração, de transformação. Glória a Deus. E aí sim, quando você aceita Jesus, você se arrepende, você é uma nova criatura, o teu nome é escrito no livro da vida. Glória a Deus. Então, se você que não confessou a Jesus ainda, confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você que já confessou, você que é uma nova criatura, obedece ao seu Senhor, tenha a certeza e se alegre, independente de qualquer prova, que o teu nome está escrito no livro da vida. E certamente, se você descer à sepultura ou se a trombeta tocar, você vai se encontrar com o seu Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, eu quero falar sobre prisão espiritual e a prisão física. E o tema desse ensinamento, eu quero abordar também sobre o alvará de soltura. Eu vou falar sobre prisão física e prisão espiritual. A prisão física, certo? Desse mundo que a gente vive, prisão que os homens e mulheres são presos, que cometem crimes, é a figura de uma prisão também espiritual, de pessoas que cometem crimes espirituais diante do soberano, diante da lei divina de Deus. Assim como há homens e mulheres que cometem crimes no seu país e são punidos, também há crimes espirituais diante da lei divina de Deus e diante desse juiz, que ele vai julgar todos os homens e todas as mulheres segundo as suas obras, segundo as suas práticas. Glória a Deus. Então quero falar sobre alvará de soltura. Olha que tremendo. O juiz terreno, ele tem autoridade de assinar, dar o alvará de soltura para soltar um homem ou uma mulher que se encontra preso, para libertar o homem e a mulher de uma prisão. Aqueles que cometeram crimes e estão presos numa prisão, o juiz tem autoridade de lhe conceder o benefício assinado num documento, o alvará de soltura, que é a liberdade, libertação. A mesma coisa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é figura também do nosso Senhor Jesus como juiz e também aquele que tem a autoridade de nos absolver da condenação eterna, da prisão eterna. Mas pastor, que alvará de soltura é esse? Isso simboliza também, sentido figurativo, o nosso nome escrito no livro da vida. Somente Jesus pode perdoar os nossos crimes diante da lei divina, através do nosso arrependimento, a nossa confissão. Somente Jesus pode escrever o nosso nome no livro da vida. E quando a gente tem o nosso nome escrito no livro da vida, a gente é absolvido da condenação eterna e passamos a receber salvação. Glória a Deus. Pastor Fabiano, o alvará de soltura, eu li para vocês Apocalipse 20, versículo 14 e 15. João 8:32, o que diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa que nos liberta, que nos salva? Essa verdade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Vamos lá, o alvará de soltura. Vamos falar de prisão física, lei física, terrena e lei divina e prisão espiritual. Então vamos lá, prisão física, prisão espiritual, lei física, a lei do homem, e a lei espiritual, a lei divina do próprio Deus. Vamos lá, o alvará de soltura assinado pelo juiz garante liberdade do preso, do condenado. Olha que tremendo. Então, um alvará de soltura assinado pelo juiz garante o quê? Liberdade do preso, do condenado. Foi como eu falei para os irmãos. Então, quando o juiz assina um alvará de soltura, ele concede liberdade, salvação para o condenado. A Bíblia diz em Romanos, se eu não me engano, 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então toda a raça humana está o quê? Destituído, debaixo de uma condenação, mas através de Jesus Cristo, nós somos o quê? Perdoado, somos justificados, recebemos a oportunidade do alvará de soltura, do nosso nome ser escrito no livro da vida e a gente ser poupado da condenação e da prisão eterna. Somente Jesus Cristo pode escrever o nosso nome no livro da vida, mas para isso a gente tem que confessar, primeiramente se arrepender e confessar a Jesus Cristo. Glória a Deus. Aonde está escrito o teu nome? No livro da morte ou no livro da vida? Quando você morrer, nesse momento, se você morrer, para onde vai a tua alma? Para o céu ou para a prisão espiritual chamada inferno? E a prisão inferno é uma prisão de sumário. Há uma outra prisão perpétua chamada lago de fogo e enxofre. Todos que estão no inferno vão comparecer diante do grande trono branco para serem julgados segundo as suas obras e depois serem lançados no lago de fogo e enxofre. Então vamos lá, Romanos capítulo 13, se você abrir a Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, diz o que? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não foram constituídas por Deus. Olha que tremendo. Então se você observar em Romanos 13, 1 e 2, diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus, e quem viola, quem desobedece às autoridades constituídas por Deus, desobedece à ordenança do próprio Deus, diz em Romanos. Então todas as autoridades foram constituídas por Deus, a lei do homem, a justiça do homem, as autoridades foram constituídas pelo próprio Deus. Então, quando a gente comete um crime no nosso país, na nossa pátria, nós aqui no Brasil, se eu assassinar alguém, se eu traficar, se eu roubar, eu estou transgredindo as autoridades constituídas por Deus, a lei da minha pátria. E segundo a lei, eu sou punido. Eu sou preso pelas autoridades, pelos policiais. Sou levado para um DP. E é o que? Chega no DP ao escrivão. Ele vai prescrever o crime que eu cometi, os agravantes, tá entendendo? A vítima vai dar o seu depoimento, então vai ser prescrito ali diante do escrivão. Olha que tremendo. Então a mesma coisa é nós diante do céu. Há uma lei, há os anjos de Deus que são os escrivãos do Senhor, que estão prescrevendo as nossas obras. A Bíblia diz que há os livros das obras. Então a Bíblia diz que todos nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Então tudo aquilo que a gente faz na terra, seja em pensamentos, seja no nosso falar, no nosso agir com as nossas mãos, os nossos pés, as nossas atitudes, aquilo que está em oculto, certo? Aquilo que a gente tenta ocultar diante dos homens, o céu está nos vendo. A Bíblia diz que tudo está nu e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então você pode esconder do seu pastor, você pode esconder da sua esposa, do seu esposo. Deus está vendo tudo, tudo está nu. Tudo que a gente faz em obras está sendo escrito no livro das obras pelos escrivãos de Deus, os anjos.
e você vai ser julgado segundo as suas obras, segundo os seus crimes. Olha que tremendo. Glória a Deus. Você que é cristão, você vai ser julgado segundo as suas obras no tribunal de Cristo, não para condenação, mas para receber galardão segundo as suas obras. E aqueles que estão na prática da iniquidade, cometendo crimes, também está sendo escrito nos livros das obras, e certamente você vai ser julgado diante do grande trono branco, segundo as suas obras. Todos aqueles que foram no inferno, foram para o inferno, todas as suas práticas em vida, está escrito no livro das obras. Então todos que estão no inferno vão comparecer diante do trono branco, e vai ser abertos os livros, e cada um vai ser julgado segundo as suas obras, a sua conduta de vida, por aquilo que está escrito nos livros das obras de cada um, e vão ser julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Vamos lá então, glória a Deus. Vamos lá. Então, quando o homem e a mulher cometem um crime, vai para o DP, certo? Do DP vai para o CDP. O CDP é uma prisão. Ele vai sumariar até ser condenado pelo juiz para ir para uma penitenciária e cumprir a sua pena. A mesma coisa é o inferno. O inferno é um lugar de sumário. O lugar de sumário. Então todo mundo que está no inferno agora, desde Adão e Eva, todos os que estão no inferno, o inferno está abarrofado, o inferno está cheio. Então todos que estão no inferno, eles estão lá num lugar de tormenta, onde o fogo não apaga, o bicho não morre, aonde há pranto e ranger de dente, aonde há níveis de castigos lá no inferno. Você sabia que há níveis de castigos? Níveis de castigos. Tem pessoas que estão sofrendo um pouco mais, estão sendo um pouco mais sendo atormentadas. Como assim? Assim como há proporções de galardão, de recompensa para os salvos, também há graus de sofrimentos e castigos no inferno. Por quê? Vou dar um exemplo. Aquele que serve o diabo, que é macumbeiro, que é feiticeiro, que é bruxo, que serve o diabo, que é cavalo do diabo, tá entendendo? Vai para o inferno. O sofrimento dele não se compara a um crente, um pastor que expulsou demônios, que operou sinais e maravilhas, que deu trabalho para o inferno e acabou se apostatando e morreu e foi para o inferno. Quer dizer, o grau de sofrimento desse pastor que está no inferno, que se apostatou, se corrompeu, o sofrimento dele vai ser maior do que um bruxo, do que um feiticeiro, do que um macumbeiro, um feiticeiro no inferno. Tá entendendo? Então o grau de sofrimento vai ser maior. Mas a Bíblia diz que o fogo não apaga e o bicho não morre. E o inferno é um lugar de sofrimento, de tormento, de ranger de dente. Então não queira ir para essa prisão, não queira ir para essa prisão. A gente sabe que quando o homem e a mulher comete crimes e vai para uma prisão, o próprio Deus mandou Ezequiel, deu ordem para que o homem lá em Ezequiel construísse cadeias. Então entenda uma coisa, irmão, Deus criou um mundo físico. Esse mundo físico, diz Hebreu, que tudo que Deus criou na terra é figura do mundo espiritual. A mesma coisa quando Deus mandou o homem construir cadeias. A cadeias é figura de uma cadeia espiritual. Tá entendendo? A lei da terra é figura também de uma lei espiritual, a lei divina. O juiz terreno, o homem, a autoridade, é figura também de um juiz celestial. Tá entendendo? De autoridade celestial do céu. Oh glória! Assim como o alvará de soltura, que representa salvação, libertação, há também um alvará espiritual, há um alvará também espiritual que nos concede salvação, que é o nosso nome escrito no livro da vida. Então, irmãos, o mundo físico está aí, estamos vivendo o mundo físico, mas há um mundo espiritual. Nós somos tricotomia, corpo, alma e espírito. O nosso corpo vai para a terra, o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus, e a alma, que somos nós, a alma, ela vai para o mundo espiritual. A gente tem dentro de nós, irmãos, dois mundos: o mundo físico que estamos vivendo, o mundo físico,
físico e o mundo espiritual. Esse mundo físico do nosso corpo vai acabar. O máximo que você vai viver é 80 anos, 90 anos, 70 anos, 50 anos. Muitos não chegam nem nos 20 anos, nos 18 anos, tá entendendo? Mas esse mundo físico vai passar. Agora há um mundo espiritual que a gente vai prestar conta, que a nossa alma vai prestar conta. E esse mundo espiritual, para onde a nossa alma vai, é um mundo eterno. Então entenda uma coisa, e esse mundo eterno, irmãos, há dois caminhos, há dois mundos, espiritual e eterno, o céu e o lago de fogo e enxofre. E qual é a tua escolha? Para onde a tua alma está indo? Para onde vai a tua alma? Para o céu ou para a prisão perpétua, chamada lago de fogo e enxofre? Irmãos, é sério, irmão, o mundo espiritual existe. A prisão perpétua existe. Tudo é figura do mundo espiritual. Quando o homem comete crimes e vai para a prisão do seu país, a prisão perpétua, a pena de morte, o réu, o condenado cumpre uma pena de, no Brasil a máxima é 30 anos, mas ele sabe que uma hora ele vai sair. Agora a prisão espiritual não. A alma nunca vai sair desta prisão. Vamos lá. Há 65 países, olha que interessante, pode marcar. Há 65 países no mundo que condenam a prisão perpétua pelos crimes. Olha que tremendo. Vou falar um pouco sobre a lei terrena, a lei do homem, certo? A prisão física, certo? Que é a figura da prisão espiritual. A lei física é figura da lei espiritual, a lei de Deus. Vamos lá. A lei de Deus que salva e que condena. A escolha é sua. Ser absolvido, receber o alvará de soltura ou ser condenado pelos seus crimes. Ou ser condenado para a prisão pelo juiz chamado Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá. Há 65 países no mundo que condenam a prisão perpétua, certo? Lei terrena, certo? Quais são, pastor, esses 65 países que condenam a prisão perpétua, certo? Há 65 países que condenam os homens e mulheres que cometem crimes a uma prisão física perpétua, nunca mais vai sair, certo? Que países que são esses que condenam a prisão perpétua? E quais são esses crimes? Vamos lá: assassinato, blasfêmia, apostasia, terrorismo, abuso infantil, estupro, traição, tráfico de drogas, tráficos de seres humanos, fraude, incêndio criminoso, sequestro, pirataria, sequestro de aeronave, genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Esses crimes aqui, esses crimes, certo? Esses 65 países condenam o homem e a mulher à prisão perpétua por esses crimes, certo? Esses crimes aqui também, diante da lei divina, para o homem que não se arrepende, se ele permanecer nessa prática também, ele também é condenado pela lei divina do próprio Deus a uma prisão também espiritual e perpétua. Vamos lá.